Evangelho segundo São João. Naquele tempo, tornou Jesus a mostrar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e mostrou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram numa barca. Porém, naquela noite nada apanharam. Quando foi de manhã, Jesus apresentou-se na praia. Os discípulos, todavia, não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam-lhe: Nada. Ele observou-lhes: Lançai a rede para o lado direito da barca, e encontrareis. Lançaram-na, pois, e já não eram capazes de arrastar, por causa da grande quantidade de peixes. Nisto, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, tendo ouvido dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Entretanto, os outros discípulos foram com a barca, porque não estavam distantes da terra, senão coisa de 200 côvados, arrastando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram umas brasas preparadas, com um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu à barca e puxou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. Pois, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Jesus então aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, bem como o peixe. Foi esta já a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alma dos discípulos, e em particular, a alma de São Pedro Apóstolo, estavam muito tristes por haverem negado ao seu Senhor, haverem fugido durante sua crucifixão, haverem acovardado-se e exasperado de toda a chance de remissão. Por isso que, neste Evangelho, em particular, São Pedro, ele, no alto de seu desânimo, decidiu esquecer-se um pouco e foi a pescar. Foi voltar à sua antiga prática de trabalho, que então já havia abandonado para seguir ao Senhor. E foram junto com eles Tomé, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago o maior e João, Natanael, ou Bartolomeu, como preferirem chamar, e outros dois dos discípulos, que não diz aqui o nome na Sagrada Escritura. Vemos aqui que estes já estavam com o coração sentido e meio que tristes, e foram e passaram a noite inteira a pescar, mas não pegaram peixe algum. Quando já estava quando já estava de manhã, no outro dia, eles já estavam deixando já a barca e voltando para a terra firme. Eis que nosso Senhor aparece na margem e manda-lhes pescar do outro lado, como ele fez num dos primeiros encontros deles. Então eles lançam a rede e recolhem a rede tão pesada que não conseguem trazer para a barca. Isso é o sinal de que nós temos que estar em graça. Quando nós estamos em estado de desgraça mortal, ou seja, em estado de pecado mortal, não importa o quanto trabalhemos, não importa o quanto nos fadiguemos, não importa o quanto afalhemos aquilo que fazemos, não conseguiremos pescar nem almas para Deus e nem conseguiremos pescar atos de virtude verdadeiras,
mas nossa rede será lançada em mão no mar, lançada em mão no mar do mundo, e então encontraremos talvez até um naufrágio. Mas se nós estamos em estado de graça, se nosso Senhor que habita em nossa alma, e não um demônio, se nós tiramos o demônio de nós e aceitamos que Cristo entre e reine em nosso coração, fazendo uma boa e santa confissão, um bom propósito de emenda, fugindo do pecado, praticando a virtude, então nós jogaremos a rede só uma vez e atrairemos com ela todos os peixes que forem necessários. Mas também, este evangelho em particular tem outro significado. Tem este significado do desânimo, que não leva a lugar nenhum. O pecado mortal, que nos faz não receber a graça de Deus, nos faz não receber o prêmio esperado do nosso trabalho, da nossa labuta. E, por fim, a graça de Deus que nós readquirimos e nos faz crescer na graça. Mas o outro significado deste evangelho é o significado da vocação à vida sacerdotal, à vida religiosa. Vemos em particular que São Pedro e outros discípulos estavam a pescar. E nesta pescaria, eles jogavam as redes e por eles mesmos não conseguiam peixe algum. Os peixes, pela divina vontade, fugiam de suas redes. E eles, sendo pescadores experientes, não pescaram nada. Quando então veio nosso Senhor Jesus Cristo e mandou-lhe jogar a rede do outro lado, ou seja, desfazendo-se de sua própria vontade, desfazendo-se de sua própria experiência, jogando a rede para o lado contrário do que eram acostumados a jogar, conseguiram ali muitos peixes. Muitas vezes, a pessoa que começa o caminho da vida sacerdotal, da vida religiosa, uma vida de entrega a Deus, começa a jogar a rede no lado da própria experiência, da própria vontade, do próprio desejo de crescer, sem atentar-se à regra, sem atentar-se à voz do superior, que faz a voz de Deus aqui na terra. Essa pessoa que enceta o caminho da vida religiosa, da vida de entrega a Deus, por este caminho da vontade própria, não irá pescar nunca nada, não irá conseguir fazer com que as almas busquem a Deus. Ele pode conseguir fazer com que o pecador se converta e consiga graça, mas não será uma coisa firme e fixa, porque não tem o exemplo daquele pastor piedoso que carrega a ovelha. Se nós queremos entrar numa vida religiosa, numa vida sacerdotal, numa vida de entrega a Deus, de oblação a Deus, dia após dia, sem cansar-se, não devemos fazer isso pela nossa própria vontade. Não devemos fazer isso animados pelo desânimo e pela vontade própria, mas devemos fazê-lo animados somente pelo Espírito de Jesus. Como diz a imitação de Cristo, por que da frequente leitura dos evangelhos, poucas almas são aquelas que conseguem alcançar a perfeição? É porque não leem com o Espírito de Cristo. Não importa o quanto façamos para alcançar a graça pela nossa própria vontade, alcançar a virtude pela nossa própria vontade. Não conseguiremos. Somente o conseguiremos pela graça de Deus que nos é oferecida. Somente o conseguiremos abnegando nossa própria vontade, abnegando nosso próprio juízo, deixando para trás aquilo que somos e deixando para trás também aquilo que nos é esperado. Não fazer nenhum ideal de vida religiosa, senão aquele de Cristo crucificado. Só conseguiremos a ressurreição em Cristo se na terra nos crucificarmos. Só conseguiremos a glória de Cristo se na terra conseguirmos a sua ignomínia. Só conseguiremos a vitória de Cristo se na terra conseguirmos o desprezo. Não façamos aqui na terra coisas para podermos aparecer diante dos homens, senão a nós cairá o anátema de Cristo aos fariseus. Já conseguiram essa recompensa. Antes façamos tudo para a glória de Deus,
ocultemo-nos. A alguns Deus fará aparecer, como Santa Teresa fez aparecer com uma grande rosa florida. E ela exalou perfume e trouxe a muitos a ela. Mas a outros Deus faz com que sejam violetas, pequenas escondidas embaixo das folhas. Também tem perfume. E Deus também a atrai. E nós só seremos verdadeiros religiosos, verdadeiros sacerdotes, se formos igual nardo. O nardo é uma flor que só solta verdadeiro perfume quando é esmagado e trucidado. Não façamos aqui na terra para agradar os homens. Façamos aqui na terra o que pudermos para agradar a Deus, para conseguirmos o nosso quinhão no reino eterno. Façamos na terra somente a vontade divina, que é a nossa única recompensa. Não esperemos do mundo nenhum pagamento. O mundo é mal pagador e paga somente com ingratidão. Esperemos nossa recompensa no céu, dizia São João Bosco. Façamos aqui por merecer somente a Deus. Não esperemos agradar a ninguém. Não esperemos no convento o consolo do superior somente. Não esperemos no seminário o consolo do bispo. Façamos aqui para agradar a Deus. E mesmo que às vezes seja-nos necessário fugir aos respeitos humanos e chamar a atenção de uma pessoa que é maior, para que ela busque a Deus de novo, façamos com espírito de recolhimento e de compreensão, não querendo assoberbecer-nos, mas pacíficos de cabeça baixa, como convém ao discípulo a seu mestre. Façamos como São Paulo às vezes foi necessário, que chamava a atenção a São Pedro, mas não chamemos de forma arrogante e com espírito presunçoso, mas chamemos com espírito calmo e com a maior e máxima humildade, a maior mansidão que nós pudermos encontrar. E encontraremos melhor resposta do que se chamarmos com aquele espírito arrogante dos loucos insensatos do mundo, que querem aparecer sobre os homens. Busquemos o reino de Deus, sua justiça, o resto nos será dado como acréscimo. Se queremos reinar com Cristo na glória, soframos com Cristo agora a sua cruz. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.